Fala pessoal, este aqui é o vídeo do Pipoca e Nanquim falando com o Sam Hart na gibiteria. Só que o dono deste canal aqui chegou atrasado e perdeu os 2 primeiros minutos. Mas não rolou nada, só as apresentações. Segue o vídeo. Era isso. Eu comecei com 13, 14 anos fazendo arte final para um profissional que fazia ilustração infantil, e na mesma época eu comecei com fanzine. Mas eu fiquei pingando, indo para ilustração, para publicidade, para dar aula, para outras coisas, e de fato a minha carreira começou em 2004, que é quando eu resolvi fazer Tropas Estelares para a Inglaterra e ao mesmo tempo participar da revista Front e fundar com 3 amigos a revista Caos, que foi para as bancas. Front vinha para a livraria, talvez você tenha algum exemplar aí. Front tem. E Caos era lombada, canoa, e era para banca, e a gente resolveu fazer 3 edições, mas tinha histórias nacionais, seriadas com personagens originais e entrevistas com autores brasileiros e ingleses. E então 2004 foi o ano que eu falei, não, tá bom, agora é quadrinhos mesmo, eu vou levar isso a sério, e felizmente deu certo. E foi em 2004 que eu conheci o autor, o roteirista, o Anthony Johnson, que me levou a 6 anos depois fazer com ele o Atômica. Você conheceu ele como? Em 2004, então? 2004. Eu achei que o encontro de vocês tinha sido justamente o convite para fazer o Atomic City. Não, Atomic City não, Cold City. Isso. E depois virou Atomic Blonde. Você não assistiu o Pipoca Nanquim com o Sandro? Não pode errar mais, meu? Que isso? A gente erra tanto do programa. Assista, recomendo. Pipoca Nanquim. Então, eu achei que tinha sido nessa época aí. Não, então, em 2004 eu falei, não, ou vai ou racha. Na época eu estava fazendo muita ilustração para Super Interessante, Mundo Estranho, Aventuras na História e outras revistas da Editora Abril. Estava ganhando bem a Com vida. Sabatiana aí, né? Aumentando o drama. Eu estava fazendo só ilustração nessa época. Fazia 5 anos que eu estava ilustrando para a Editora Abril. E eu poderia ter continuado, eu tinha mercado, eu tinha trabalho para isso, mas eu pensei, não, o que eu gosto, o que eu amo mesmo é história em quadrinhos, eu tenho que ir a fundo, e eu resolvi participar mais ativamente dos quadrinhos aqui, os quadrinhos independentes, e aproveitando, já que eu tenho família na Inglaterra, eu comecei a ir nas convenções inglesas. E foi lá que eu conheci toda uma turma que hoje em dia está fazendo bastante sucesso. O Kieran Gillen, o Jamie McKelvey, que tem os dois, tem o Wicked and the Divine, da Image. O Tony Lee, com quem eu fiz essa parceria para fazer Tropas Estelares e depois uma outra série que eu faço até hoje com ele. E conheci o Anthony Johnson. E a gente super curtiu o trabalho um do outro, mas não tinha ainda nenhum projeto que casasse. Em 2004 eu também resolvi parar por um tempo de escrever as minhas histórias, aí por isso que eu foquei em fazer parcerias com roteiristas. E deu certo, né? Com Tony Lee principalmente. Hoje em dia eu faço uma série com ele, uma série de álbuns de lendas de heróis e heroínas britânicas ou relacionadas à Inglaterra. Então eu já fiz Robin Hood, Rei Arthur. Esses 2 já foram publicados no Brasil. Como é o nome da editora que trouxe? Pra cá. SM, isso. Edições SM. Isso. E para a Inglaterra, ou melhor, que só saiu na Inglaterra por enquanto, tem a Joana d'Arc. E esse ano ainda sai a Grace O'Malley, que foi uma pirata irlandesa do século XVI. História verídica. Impressionante. E tem chance de sair esses daqui aqui? Não sei. Algumas editoras já entraram em contato lá, mas aí já não é comigo. E como é que tá sendo agora o filme, quando a gente conversou lá no programa, não tinha estreado o filme ainda. Como é que tá sendo esse barulho, essa repercussão? Você tem sentido isso já na sua vida profissional, assim? Olha, tá bem bacana. Em termos de trabalho ainda não apareceu nada especificamente ligado a isso. Mas em termos de repercussão, de divulgação, de reconhecimento, está sendo bem legal. Mesmo por causa do lançamento de novo aqui da Darkseid, ajuda também a reconhecer seu nome, né? Pode não pintar trabalho, mas futuramente pinta alguma coisa e o nome está sendo divulgado pra caramba. Então, e aí uma das coisas bacanas
é que deu uma folga para eu voltar a escrever as minhas histórias. Então, antes mesmo do filme ter aparecido, eu resolvi que estava na hora de voltar a escrever. E aí tá aí o projeto com o Will. Eu resolvi que algumas ideias que estavam na minha cabeça eu queria botar no papel, e a primeira dessas ideias é o Mega Ultra. E agora eu estou tendo a chance de fazer mais um projeto meu. Então eu já escrevi, logo mais eu começo a desenhar. Uma coisa que não teve no programa com o Daniel e o Alexandre, Lá vem. eu queria saber como é que é a diferença, se tem diferença entre você fazer um gibi inteiramente escrito e desenhado por você e escrito por outro. Por exemplo, o Anthony Johnston, no roteiro dele, ele vem escrito assim, quantos quadros ele quer na página, o ângulo que ele quer o quadro, o jeito que ele quer desenhado, ou geralmente o artista tem liberdade para escolher tudo isso? Depende muito do roteirista. Eu fiz algumas páginas para Alex de Campi nessa mesma época, e ela é uma roteirista, pelo menos na época era, muito detalhista. Ela descrevia tudo, exatamente assim, o ângulo, o tamanho do quadro. Quase todo o roteiro vem com quantos quadros tem na página. Quase todos. Mas o Tony Lee, por exemplo, com quem eu faço a série para a Inglaterra, ele é minimalista. Ele descreve assim, tipo, a sala estava assistindo o bate-papo. Ele, às vezes, nem fala quantas pessoas estão dentro da sala. Então, ele me deixa muito à vontade para eu criar o cenário, criar o visual dos personagens. Ele é meio o oposto da Alex de Campi. E o Anthony Johnston é o meio termo. Ele descreve razoavelmente bem cada cena que ele quer. E tem vantagens e desvantagens para cada tipo de roteiro. Qual vantagem? A vantagem de alguém que é detalhista é que você não tem que pensar muito. Vai mais rápido então, né? Você apenas tem que desenhar o que a pessoa pediu e você não tem que pensar tanto no que você está povoando ali a cena, o cenário. Enquanto que quem te dá muita liberdade, ao mesmo tempo é divertido, porque você cria a roupa, o visual, as botas, os óculos, a decoração, você cria, é mais participativo, mas também é mais trabalhoso. Entendi. Atômica você assistiu bem antes do filme estrear. Quando você fez o vídeo pro pessoal, você já tinha assistido o filme. E o filme foi, a pré-estreia dele aqui no Brasil foi um tempo depois, eu até fui também na pré-estreia assistir. Se você viu muito antes, eles te chamaram para dar pitaco, ou pra alguma consideração, nada do tipo? Nada nem do você, nem o Anthony? O Anthony, sim. Assim, tem uma diferença entre na nossa participação. Aqui, inclusive, a Dark Side fez uma coisa muito bacana, que eles já deixaram na capa bem explícito que o Anthony é o criador. Então o Anthony escreveu e criou todos os personagens, ele já descreveu todos os personagens muito antes de me chamar. Então ele é considerado o criador da obra e eu sou o coautor da obra. Então eu fiz, tipo, é claro que a arte é minha, eu tive uma participação assim, dentro do que ele pediu, dos personagens, eu tive alguma liberdade, tipo, ele descrevia careca de óculos. Mas dentro de careca e de óculos tem uma infinidade de maneiras de você representar alguém. Ou então a personagem de sobretudo e cabelo preto. Mas dentro disso você cria o tamanho do nariz, o tamanho da boca, o tamanho dos olhos, enfim. Então tem uma participação, mas é como autor, no meu caso, desse projeto, e não como criador. O que quer dizer que na hora do filme, o Anthony até ganha um crédito de coprodutor. E eles convidaram o Anthony para ir ver as filmagens em Budapeste. Ele passou 2 dias lá assistindo as filmagens. Mas só assistia também? Assistia, e na hora do roteiro, na hora que eles estavam adaptando o roteiro, eles mandaram para ele. Ele disse que ele fez algumas correções nos nomes. E inclusive na gravação ele assistia a alguma o que eles chamam de... eu esqueci agora o nome. Eles fizeram uma montagem bruta do filme. Sim. E ele fez algumas correções na pronúncia de nomes. Americano, claro que tem uma pronúncia bem diferente do inglês britânico.
E como os personagens são ingleses, ele quis que os nomes fossem bem corretos. E se não me engano, ele deu alguns pitacos na adaptação, antes mesmo de começar as filmagens. Então, todo mundo viu o filme, por acaso? Alguém aqui não viu? A maioria não viu. Teve algumas pessoas. No spoilers. Tá, Nem você viu ainda, né, Daniel? Não, ainda Também não, né? Eu vou dar um anti-spoiler. Tem uma cena de perseguição, certo? E na adaptação, no quadrinho não tem perseguição nenhuma. Eles entram no carro, andam alguns quarteirões e saem do carro. No filme eles encheram de ação. Então nessa cena onde eles entram no carro, no filme virou uma perseguição de carros. Na primeira versão da adaptação, a perseguição ia ser de helicóptero. Nossa, cara. E aí o Anthony falou, não, isso é exagero, é forçação de barra, vamos deixar no carro mesmo. Até porque eu acho que o filme ele é bem mais um filme de ação do que de detetive, de espionagem e tal, consegue né? ser as duas coisas, viu, Daniel? Consegue? Consegue. Porque sim, a acho que HQ é uma consegui. HQ de espionagem clássica. Total, assim, né? sim, é. O filme eu vejo o trailer e falo, puta, é um filme de ação brabo, né? É um filme de espionagem com porrada, eu acho que Isso, E eu acho que até que fez sentido um pouco essas mudanças. Porque no ritmo de leitura de um gibi é uma coisa, de um filme é outra completamente diferente. E eu acho legal, por exemplo, no gibi tem uma cena em que a Lorraine, que é a protagonista, ela entra numa casa e lá ela é atacada por um cara. E beleza, acaba aí. Ela é atacada, se defende, eles trocam uns 2 socos e pronto. Bem rápido, né? No filme vira aquela cena que tá todo mundo comentando que é sem cortes, né? Isso. Vai 17 minutos. 17 minutos, Caraca. bicho. Porque emenda em perseguição, é uma cena sensacional, assim. E eu acho que beleza, ok. Você pega uma cena, aumenta ela, deixa ela mais massa velha pro público lá do cinema, o público se diverte e depois a história continua. O que você achou das mudanças do visual dos personagens? Porque tem alguns que são bem diferentes dos que você desenhou, né, cara? Olha, Você ficou meio puto? Tipo, não tem nem nada a um ver. pouco, não, nem um pouco. Primeiro eu não entendi bem, né? Antes de ver o filme, Quem é quem, né? No quadrinho, o outro personagem principal é o Percival. E eu fiz ele como, assim, a descrição dele, que eles mantiveram pro filme, não o físico, mas a descrição do jeito dele, quem que ele é na história. Ele é um personagem, é um agente secreto inglês que foi parar em Berlim, fazia mais de 10 anos que ele estava em Berlim, e ele estava totalmente já adaptado à cidade e à vida de espião, né, com agentes duplos, traição. Então ele estava totalmente integrado nesse estilo de vida. E eu fiz ele com uma cara de velho, tipo assim, um desses caras tipo, cansei da vida, né? Bigode, meio careca, tipo meio puto, assim, com tudo, meio bem mal-humorado, e ele é machista. No diálogo mesmo, ele maltrata a Lorraine. Pra caramba. E, No filme também. Então, eles mantiveram essa descrição. É um cara que está integrado na cena de espiões, de vida dupla de Berlim, e ele até curte essa vida. O pessoal lá em Londres, os diretores, não conseguem mais confiar nele. Então, quando eles anunciaram que o John Goodman ia estar no filme, eu pensei, batata, ele que vai ser. Ele é o Percival. É verdade, porque parece mesmo, é verdade, cara. E não é. Eles pegaram James McAvoy. Tem que nada a ver, né? Tem nada a ver, visualmente né? não tem nada a ver, mas ele falou, nas entrevistas que ele está dando e ao vivo na estreia, perguntaram para ele como é que foi fazer o papel, e ele falou que para a construção do personagem dele, ele foi atrás de informações sobre agentes secretos, sobre a vida dupla que agentes levam, e ele falou que os serviços secretos muitas vezes procuram pessoas que são autodestrutivas, pessoas que tipo, vão durar 4 ou 5 anos e vão se matar de tanto beber, de tanto se drogar, ou vão morrer em alguma missão. Então é missão suicida mesmo. É pro cara não durar muito, né? É alguém que tem um pino frouxo e que vai morrer muito antes de contar os segredos que sabe sobre as missões. Nossa, cara. Que era algo intencional dos serviços secretos. Então o papel que ele faz no filme é esse, alguém É mesmo.
né? Despirocado mesmo. Exatamente. Tem um pouco da HQ, esse lado da HQ dele, Isso. mas ele é bem mais maluco. Depois nós gravamos um segundo vídeo falando do gibi e do filme, e eu até comento isso. Pô, é bem mais malucão, né, no lance Exatamente. de ir pra balada de noite, bebe até não poder mais. Mas aí faz sentido, dentro da história, o papel dele continua sendo o mesmo do quadrinho, que ele é esse cara despirocado que ninguém consegue confiar nele, ninguém sabe de que lado que ele tá. Então eu achei totalmente válido, tanto os personagens, quanto as adaptações, quanto as mudanças que eles fizeram, porque respeitaram o andar da história. A principal mudança, inclusive, é da protagonista, né? É a protagonista e no gibi ela é morena, e lá ela é a Charlize. Mas ficou legal, né, cara? Ficou. Eu acho que ficou ninguém ia animal. fazer melhor que a Charlize, viu? No tempo que ela Difícil. dá porrada mesmo, cara. Você sabe se eles leram a Charlize, o James McAvoy, o John Goodman leram a HQ antes do filme? Assim, ou só pegaram o roteiro? Eu não sei. Eu não sei disso. li a sei respeito disso aí que a Charlize, Aham. ela falou que ela é produtora, Ela inclusive, do comprou o filme. direito, não foi? Ela comprou. Ela é produtora. É. Ela se interessou no filme depois que deu a HQ, cara. Ela Pelo menos eu li na internet isso então, aí. assim, ela tem uma equipe que trabalha com ela e essa equipe foi atrás de histórias com protagonistas fortes. E antes mesmo do quadrinho ser publicado, a editora que tem um pé em Hollywood, associada a uma produtora de lá, já estava apresentando material para ela. Então essa equipe com certeza leu e curtiu e achou que tinha a cara da E Charlize. podia apresentar pra ela. E eles já começaram a fazer a adaptação muito antes de divulgar a notícia que ela estava interessada no quadrinho. Né? Foram 3 anos que eles foram lentamente fazendo adaptações, fazendo essas versões do roteiro. Quando anunciaram, eles já estavam com o roteiro pronto. Deu um alívio quando você viu. Você gostou do filme? Adorei. Eu gostei adorei, também. achei genial. Dá um alívio? Porque você fica pensando, Eu tem não grande tenho- chance de ser ruim pra caramba, Exatamente. né? Ainda bem que é bom, E pelo menos. no começo do filme, assim, nos créditos, aparece baseado na HQ de... Aparece o nome, inclusive. Oh, que Aparece. emoção, deve ser muito bom, né? No meio dos temas você gritou, Você sou falou eu! inteiro, "Olha, sou eu!" Pra filha, né? Vira pro cara do lado, né? Esse sou eu. Exatamente. E o cara fica quieto. Ah, É nada. coisa assim, Se é o Daniel no cinema, ele faz. eu faço. Daniel, você não pode comentar nada com ele no cinema, gente. Você vai ver o filme e você fala, nossa, que da hora, Danielzinho. Não olha pra sua cara. Claro, paguei pra ver o filme, não pra conversar, ouvir. Não é uma conversa, é um comentário. Não, tá louco. Total desrespeito isso aí. Gente, alguém tem pergunta pro Sam, por favor, a gente quer bater um papo com todo mundo, então perguntem. Olha lá. Sam, você falou que adorou a Charlize, acho que todo mundo que viu o filme gostou. Não tem nem como não gostar da Charlize. Mas você consegue visualizar agora, com o filme feito, outra atriz no papel? Não. Ou antes mesmo de anunciar a Charlize? Fala, se isso virar um filme, quem que poderia ser essa Cara, pessoa? eu nem me passava pela cabeça Que um dia virar filme. que ia virar filme. Eu fiz a história, né, eu tenho contado isso em todas as entrevistas. Na época que eu fiz o quadrinho, eu estava fazendo muito storyboard para publicidade. E veio o roteiro e o Anthony, ele já tinha o visual, ele já estava imaginando preto e branco, capa dura, com cara de livro. Ele queria pegar o público que gosta de história de espião, de livro tradicional, tipo John le Carré e outros mais sérios. Então ele me pediu especificamente para que fosse escuro, bastante sombra. Ele viu meu trabalho na época que tinha muita sombra. E eu pensei, bem, ele quer esse estilo noir de narrativa, por que não pegar uma narrativa como um filme mesmo? Então eu fiz como se fosse um storyboard. Tem várias cenas onde a câmera, entre aspas, volta para onde estava. É como se eu estivesse filmando com 2 ou 3 câmeras, né? 2 ou 3 pontos fixos, e a câmera vai e volta. Então você vê um close aqui e depois vai para lá. Isso tudo Depois volta. ideia sua. Isso não? sim. Ah, é. legal. Às vezes ele falava close no rosto, ou a câmera aberta, mas a maior parte da narrativa, nesse sentido, foi meu. E eu mantive a maior parte dos quadros também de tamanho fixo, né? Dividi a página em 4, quase todas as páginas têm essa base. Mas apesar de estar trabalhando com essa linguagem,
né, próximo de um filme, eu nunca pensei que ia virar filme. E quando anunciaram que ia ser a Charlize, eu achei ótimo. Já de cara, falei, beleza, é ela. Não dá pra ir, não. Não Mas você tem. não achou que ela devia pelo menos ter pintado o cabelo? Olha, eu estranhei, mas eu totalmente concordo. É mais uma dessas alterações. Por exemplo, o nome Atomic Blonde eu não gosto. Eu não tenho- É a ele, única coisa impresso na capa do gibi, ele não faz o menor sentido. Lá, aqui virou Atômica. melhor. Ainda ok. É. Mas lá fora não faz o menor sentido, né? Ter Atomic Blonde na capa. Do filme ok, mas no gibi... Então, do gibi pra associar com o filme. Agora, fica estranho porque aí abre e não tem... Não tem blonde. Não tem blonde. Exato. Hoje eu fui perceber, na página 4, tem uma loira com cabelo igual a dela, abraçando alguém na comemoração do muro. Eu acho que é ela fazendo uma ponta no gibi muito antes do filme. Mas, enfim, Teorias da conspiração aí. Eu acho que a única coisa que eu não gostei foi o nome. Atomic Blonde fica parecendo um filme B, mas ao mesmo tempo que eu não gostei, eu entendo. Porque quando eles estavam finalizando, eles só mudaram o nome assim, uma semana antes da divulgação do cartaz. Ah, foi? Que foi tipo um mês antes da estreia em Austin, que é de onde vem essa camiseta. Que foi em março. Ou seja, foi em cima da hora. Até então eles estavam trabalhando com o nome The Coldest City. E eu acho que eles mudaram porque eles perceberam que tinha potencial para fazer continuação, né? Fazer vários outros filmes. E tem mesmo, é. Mas eles quiseram focar na personagem dela, assim, para carregar uma franquia precisa de um personagem forte. Então quiseram focar o nome do filme na personagem da Lorraine. Que como ela já era loira, então... E Atomic Blonde tem uma brincadeira sonora com Atomic Bomb, que em inglês funciona, né? Então tem uma sonoridade parecida, até o cara fala logo no começo do filme Atomic Bomb, e aí, então dá um link com o nome do filme. Só foge um pouco da ideia original do Anthony, que justamente o que você falou, queria uma história de espionagem, noir, Isso. e o nome Coldest City É tudo a ver com isso. Mas o filme já não é noir, né? O filme Eles já já pegou, tinham mudado tirou isso. isso. Eu Botaram acho- neon, essas Exato. coisas que não tem no seu gibi também. Eu acho que quando eles chamaram o David Leitch para dirigir, perceberam que eles podiam acrescentar toda essa ação pela qual ele ficou conhecido, né, no John Wick. No John Wick ele foi coordenador de cena de ação, não foi? Ele foi co-diretor. Ele é diretor, ele é co-diretor também? Ele é co-diretor, só que ele não é acreditado na. Ele aparece como produtor, mas ele foi o diretor da cena de todas as De cenas porrada, de ação. das coreografias todas. Aí não Porque tem ele era porque, dublê, tem né? por que contratar um cara desse e falar, vamos maneirar na cena de ação. vamos fazer algo exatamente. sério. Os caras deixam de fazer o que eles sabem melhor, né? Exatamente, fez bem pra caramba. Dúvidas, perguntas, galera. Senão o Danielzinho faz mais uma. Aqui, boa. A sua família sempre teve um pé aí na parte de arte, sim, ou só você? Não, ninguém da minha família. Minto, depois de muito tempo assim, faz 10 anos. Ou seja, eu já estava trabalhando com quadrinhos, desenho, ilustração. Eu descobri que uma bisavó minha, por parte de pai, desenhava muito bem. Então eu adoraria ter conhecido ela, mas eu só fui conhecer os desenhos e as pinturas. Mas o avô do Sam foi do Serviço Secreto Britânico, não é verdade? Isso É verdade, você fala no programa isso daí, né? Na Segunda Guerra Mundial, o meu avô, que tinha se formado como advogado, ele foi trabalhar no Serviço Secreto no M6, no M5. A diferença é que M5 é o serviço interno, é como se fosse FBI, e o M6, que é da Lorraine, é o serviço secreto internacional, como se fosse a CIA. Então, meu avô estava no serviço interno que cuidava de descobrir quem era espião dos alemães. E tinha alguns traidores britânicos. Então, durante alguns anos da Segunda Guerra Mundial, ele estava nesse departamento e ele conheceu a minha avó nessa época, que ela trabalhava para o que seria o Ministério do Interior, o Ministério da Segurança e Imigração. Se apaixonaram, tiveram 4 filhos
e anos depois eu nasci. Mas depois da Segunda Guerra ele saiu e foi virar professor em Oxford, de Direito, inclusive. Ô Santos, deixa eu te fazer uma pergunta antes de passar pra mais gente. Hoje em dia, você só trabalha com quadrinhos ou você Não. desenha para... Tem que desenhar para outros lugares? Tem. No Brasil, aliás, lá fora também, quase nenhum desenhista de quadrinhos trabalha exclusivamente com quadrinhos. O pessoal que é top de linha, assim, o pessoal que desenha Super-Homem, Batman, os nomes reconhecidos pelo grande público, esses sim conseguem. Mas mesmo lá fora, quem trabalha em títulos menores ou trabalha... às vezes consegue desenhar um ou outro título mais conhecido, precisa trabalhar com outras coisas. Publicidade, storyboard, ilustração, dando aula. Faço de tudo um pouco. Eu já fiz desde logotipo até pintar parede. Assim, desde que tem a ver com desenho, tô dentro. Na Quanta você dava aula também, né? Isso, eu dei aula na Quanta durante 6 anos e hoje em dia eu dou aula em outra escola chamada Axis. Fica na Paulista e é voltado para jogos, games e cinema. Olha aí. E hoje em dia você é um cara mais old school, desenha no lápis, arte final e nanquim, ou tudo digital? A arte final, assim, depois de muito tempo, eu fui, entre aspas, um dos primeiros ilustradores a fazer trabalho em 3D. Essa época toda que eu trabalhei para Super Interessante, foram 5 anos, de 99 a 2004, eu fazia infografia em 3D. E na época tinha eu e mais 2 ou 3 caras que faziam. Hoje em dia é todo mundo e a avó de todo mundo, mas naquela época era só nós 3. E isso porque quando eu estava na Inglaterra, eu passei 2 anos, de 95 a 97, e eu fiz um curso de computação gráfica e eu fui trabalhar com John Higgins, que foi o colorista do Watchmen. Fazendo cor digital para quadrinhos. Então, quando eu voltei para o Brasil, não tinha muita gente trabalhando no computador, fazendo arte digital, 3D, colorização. E eu tinha, então, um pé nisso e eu fui trabalhar com isso. Fiz cor, fiz ilustração, fiz infografia. E aí, quando eu voltei a fazer quadrinhos, eu fiquei muito tempo tentando explorar como que eu poderia usar o computador no meu trabalho. De cara, assim, com certeza a cor fica muito mais fácil fazer no computador. Mas o traço ainda era um problema. Não tinha ainda Wacom, né, os tablets gráficos, e não tinha o Cintiq, que é o que muita gente usa hoje em dia. Então, teve uma época que eu fazia tudo no computador, teve outra época que eu fazia tudo no papel. Hoje em dia, a minha maneira de trabalhar, como eu me sinto mais confortável, é fazendo lápis no papel, escaneando e fazendo arte final digital. Os 2 projetos aqui, aliás não, o próprio Atômica também, o Mega Ultra Atômica e o Sketchbook é dessa forma, lápis no papel, arte final digital. Valeu, Otávio. O Atômica, quando eu li, eu falei, puta, me parece digital, assim, eu não imaginei que tinha o lápis. E tem um traço, tem menos traço, assim, né? Porque o seu estilo, ele é bem característico, dá pra saber que é seu, só que muda bastante, né, de um trabalho pro outro, assim, de quantidade de detalhe e tal. Eu tento pensar em cada projeto como algo diferente. Porque o Excalibur, por exemplo, que eu tenho lá também seu, é bem diferente do Atômica, assim, né? E aí eu falei, acho que o Atômica deve ser digital, me pareceu isso daí. Então não, é lápis, e aí final, legal. Bom. Como que você faz pra fora? Como que as pessoas te encontram? Você tem uma outra empresa que cuida de agenciar, eles mandam um e-mail direto pra você? Porque tem hoje, aqui a área por escura, por enquanto, exemplo, uma agência que sim. agencia desenhistas pra fora. Da DC e da Marvel. Como é que é o teu caso? Meu caso é pessoal, até hoje não tive agente. Como eu ia para a Inglaterra, a partir de 2004, eu fui umas 4 ou 5 vezes todo ano para as convenções, eu acabei conhecendo muito roteirista, muito artista e muito editor também. Assim, o e-mail é genial, ter site é ótimo, mas nada troca, né, nada substitui a experiência de estar ao vivo, conversando, olhando olho no olho. Então, com isso, eu conheci muita gente e até hoje pinta trabalho por causa disso. Nossa, cara.
Tem muita convenção lá, assim, por exemplo, aqui no Brasil, grande a gente só tem uma, que é a Que é a Comic Comic Con. Con. Tem algumas pequenas. Lá é a mesma coisa? Não, lá não tem grande, lá só tem Não tem pequena. grande, só tem pequena. Várias pequenas. Tem várias pequenas, na época que eu estava indo só tinha uma. Então era pequena, mas era a maior das pequenas, né? Mas assim, comparado com a Comic Con, é minúscula. Por um lado, é tipo, pô, tem um puta mercado, por que é tão pequeno, né, o evento, mas por outro lado, para artista é genial. Porque você conhece os artistas, né, dá pra bater papo. Você para na mesa do cara, ele não tá assim, tipo, autografando e tchau, próximo na fila. Não tem fila. Então você pode ficar batendo papo, bate papo com Glenn Fabry, Brian Bolland, Simon Bisley, todos os caras grandes. É, outra coisa, né? Tive aula com David Lloyd, com Dave Gibbons, assim, é tipo, que nem a gente tá aqui. Bate papo numa boa. Que você tira a parte da cultura pop toda, dos filmes, e mantém só quadrinho. Aí vai só o fã de quadrinho mesmo. Curioso que vai editor, né? Sim, aqui no sim. Brasil, se você vai a alguns eventos pequenos, você não consegue contrato com ninguém, porque não tem ninguém lá pra te Olha, receber, tem o né? Sidão, o Sidney O Goodman Sidney atualmente é o olheiro, né? O único que mais ou menos representa esse papel, né, aqui no Brasil. Mas o que o Sidney faz é o que tradicionalmente o editor de quadrinhos faz, que é ser um olheiro, de ir nos eventos de quadrinhos e ver quem que está surgindo, quem que está aparecendo, quem tem um trabalho legal. Então eu considero que isso é realmente um trabalho de editor. O que o Brasil teve durante muito tempo é editor que só traduz material e organiza, que é o que o material da Panini, né? Que traduz o material e organiza. Esse mês o Batman vai estar junto com a Mulher Gato, né? E organiza o cronograma das histórias para serem publicadas. E a gente teve isso durante muito tempo. A revista Front e a revista Caos eram duas tentativas de fazer diferente, de voltar a ter editor que dava pitaco na história, pedia alteração, perguntava para o roteirista ou para o desenhista assim, tipo, qual que é a sua intenção? O que você quer com essa história e como que eu posso te ajudar a conseguir chegar lá? Mas vira e mexe aparece, né? Sempre teve na história dos quadrinhos, teve, né? The Art, Grafilar, Circo... Sim. Sempre precisa desses caras, né? Dessas editoras. Mas não era na época em que a gente estava fazendo, não tinha isso com muita expressividade. Tinha voltado a ser só... Porque é fase, né? No Brasil teve editoras muito boas, e depois grandes fases de só traduzir material. Eu lembro que a Front me apresentou um monte de artistas sensacional que estão até hoje no mercado, estão crescendo cada vez mais. Você tem uma experiência muito boa no mercado inglês e no mercado brasileiro. Tem muita diferença em termos de contrato, valor? O que um mercado deveria aprender com o outro aí, Sam? Vamos ver. Tem muitas semelhanças. A maneira de conseguir entrar no mercado é muito parecida. Que é de você conhecer os profissionais, fazer projetos de fanzine, começar na área de fanzine. É muito importante, é onde você ganha experiência. Depois você consegue trabalhos pequenos e, eventualmente, trabalhos maiores. Tem uma galera esquecendo disso, né? Tem muito artista novo aí que não quer fazer fanzine, quer fazer catarse e lançar capa dura. Não, né? Calma, né, gente? Estrada, né? É igual banda, né? Você não sai apresentando estádios, você vai tocar no barzinho, pô, mesma coisa. Isso, exatamente. Então isso é muito parecido. O que tem de diferente... tem uma coisa que eu acho... É uma desvantagem, mas acaba saindo como vantagem para o brasileiro, que é, como não tem muito mercado, a gente acaba fazendo de tudo nos nossos quadrinhos, né? A gente faz o roteiro, faz o desenho, faz a arte final, faz as letras, quando precisa faz cor, faz diagramação, faz vocês capa. têm o papel de editor, inclusive, Exatamente. autor e editor. Então nisso a gente aprende todas as etapas. Então quando começa a ter trabalho profissional, seja aqui ou para fora, você está meio descolado já em todas as áreas, consegue conversar de igual para igual com quem está fazendo, mesmo que não seja você, seja o colorista, o letreirista e tal. E, por exemplo, uma coisa que muita gente não dá valor, mas é muito importante, são as letras. Eu recomendo para todo mundo que quiser escrever ou desenhar quadrinhos, fazer as letras também. Porque você aprende a valorizar o espaço do balão,
do recordatório, você aprende a cortar texto para caber ali, e você aprende a dar a narrativa usando os balões, né? Balões mal posicionados podem estragar a narrativa de um quadrinho. Com certeza. Então isso é muito importante. Quando você faz balão, você faz direto desenhado no papel ou você insere depois? Não, isso no... Durante um tempo eu fazia no Photoshop e hoje em dia no Illustrator. Mas você já pensa o lugar, você já sabe mais ou menos Sim, onde vai sim. colocar É, cada quando balão. você está desenhando, você já imagina, aqui vai um balão. Isso, é o que a gente chama de área morta. Normalmente o terço superior do quadro você deixa já pronto para o balão. Como que você faz no Illustrator? Desculpa perguntar isso aí, porque é até coisa que nós precisamos saber enquanto editora. Na hora a gente vai lançar um quadrinho nacional aí, né, Daniel? Boa, E boa. muitas vezes fica perguntando como será que o pessoal pensa nos balões. Tá. Existe algum programa com vários balões prontos que você vai arrastando ou você desenha todos na caneta? Não é na caneta. Você já deixa alguns formatos prontos do lado e depois você só vai encaixando conforme a sua necessidade. E fazendo rabicho e tal. É. Lá, né? Isso. O rabicho é o que deve ser mais chato de fazer, não deve ter uma ferramenta pronta que faz isso. Olha, tem um livro pequeno que é da Comic Craft, que é a empresa americana fundada por um inglês que faz quase todos os quadrinhos da Marvel e da DC. Genial, eles dão várias dicas no site, mas eu recomendo esse quadrinho, o livrinho que eles fizeram em formato de gibi, que é How to Letter the Comic Craft Way, ou algo assim. E é baratinho, é tipo $6. Olha aí, que E legal. dá várias dicas boas de letreiramento. Nossa, legal pra caramba. Inclusive de como fazer o rabicho. É, porque o pessoal esquece, mas faz parte da arte, né? Tá intrinsecamente ligado à arte. É Eu uma adoro parte quando, visual, né? Ah, o que adoro move quando o a arte, desenhista pô. ele põe junto, assim, você vê que tá pensado, o balãozão da desenhada, assim, eu adoro isso também. Também. O cara já, pensa o layout da página lá na frente, né? E não joga pra um Zé, fala, põe aí os balões aí de qualquer jeito. Fica horrível, né? Tem muito quadrinho feito que nem salsicha hoje em dia, principalmente no mercado norte-americano, DC e Marvel, que você percebe que não tem nenhum cuidado, assim, os caras vão mandar. São profissionais, mas são, o artista faz produto, lá e né? o cara coloca onde pode, né? Quadrinho faz parte da arte comercial. E uma entrevista genial com o Bill Watterson, do Calvin Haroldo, que ele falava, quadrinho é a arte comercial, é uma briga constante entre o lado da arte, que deveria ser livre, né, todo artístico, tipo, seja lá o que eu quiser, e o lado comercial, que é um produto que precisa vender, tem prazo, tem que estar na banca ou no jornal, no dia certo. Então é uma briga constante de um lado com o outro, tem que levar em conta as duas coisas. E na Marvel e na DC, como é aquela produção triturador de carne ali todo mês, às vezes eu pego uns gibis que o balão tampa personagens inteiros. Já viu isso? É horrível. Tampa, você fala, caramba, tampou o cara aqui. E às vezes é o próprio cara que tá falando, saca? Às vezes o balão tá em cima dele, assim, e ele tá falando. É muito bizarro, cara. Muitas vezes não tem mesmo tempo de pensar. Vou falar uma coisa, você falou da arte ali do Atômica, uma das coisas pra mim é que eu tinha prazo, eu estourei, passei de longe o prazo, mas são 170 páginas, é muita coisa. Então, um lado do estilo da arte é porque eu escolhi, né, fazer no ar, fazer com sombra, tinha a ver com o clima da história, mas um outro lado é prazo, assim, eu precisava fazer X páginas por dia. Né? Quanto tempo demorou pra ficar pronto? Levou mais de um ano. Eu estava dividindo meu tempo. De manhã eu fazia o Atômica e de tarde eu estava numa agência de publicidade. Meio ano foi uma página por dia. Foi uma média boa. Fazendo outros trabalhos, poxa. E ainda dando aula e ilustração. Quando o Johnston pediu, era tipo um quadrinho dele, queria tentar vender para uma editora? Não. Ou já era de uma editora? Era já tava, dele, tipo, mas ele já estava negociado. Era a Unipress. Ele já fez pelo menos uns 10 ou 12 quadrinhos com a Unipress antes desse. E é tudo graphic novel. Ele é um dos autores que tem mais graphic novels originais, né, já publicados em formato de graphic novel no mercado americano. E a Unipress é uma editora pequena, é uma das editoras que pior pagam por página. Na minha carreira foi um dos piores valores que eu já recebi. Caramba. Foi pelo Atômica? Foi pelo Atômica. Nossa. E qual que foi o melhor? Desculpa perguntar. O Atômica. Por causa do filme. Então foi O mundo dá volta. Exatamente.
Foi ao mesmo tempo o pior e o melhor trabalho. Bomba atômica. Aí você ganha uns direitos retroativos, assim, de venda, como é que No quadrinho eu ganho direito autoral, então conforme vai vendendo eu vou ganhando. Agora, ficou no negativo até sair o filme. Por causa do filme, ufa, finalmente que legal. entrou no positivo. Mas quando a editora vendeu os direitos do filme, eu recebi uma grana. Tá. Eu não tenho nada a ver se o filme faz sucesso ou não, tipo, já me pagaram. Você não vai ganhar por bilheteria. Não é o caso. Mas o Anthony, que é o criador, ele vai ter participação se tiver continuações, outros filmes, outros quadrinhos. Tipo, ele tá no meio, eu fiz o meu trabalho, já tá bom. Já tem o segundo volume. Eu queria falar, já não tem um segundo volume? É um prequel. Ele fez depois, mas é uma história anterior, do Percival. Ele fez a história de quando Percival chega em Berlim, 10 anos antes da história da Atômica. Ele resolveu pegar essa veia, não sei, o nome Coldest em inglês. Ele resolveu usar esse nome. Então, o primeiro é The Coldest City, que é Berlim, na Guerra Fria, e o prequel é The Coldest Winter, que, assim como ele baseou o Coldest City na época, né, de um acontecimento real, que foi a queda do Muro de Berlim, The Coldest Winter, o inverno mais frio, se passa 10 anos antes, e de fato foi o inverno mais frio em Berlim até então. Quem desenhou? Foi um americano chamado Stephen Perkins, e ele foi bem na linha Ele do chegou que a te chamar e você falou não quero? Ou não? Não, eu estava ocupado, eu estava fazendo a Grace O'Malley, acho que eu já estava fazendo a Grace O'Malley quando ele estava fazendo. Mas o negócio do Anthony é que ele conhece muito artista, né? Então ele está querendo fazer parcerias com um monte de gente. Mais gente, No caso, então, você falou que a Unipress é uma editora pequenininha, paga pouco. Provavelmente os artistas que fazem para eles lá também fazem igual você aqui, trabalhos para outros lugares. As editoras britânicas são melhores nesse sentido de pagamento, de serviço? Que mercado você acha mais legal de trabalhar? O americano ou o inglês? Para o mercado americano, eu só fiz o Atômica até agora. Eu fiz algumas figurinhas para DC, mas de quadrinho até Só agora Atômica. só Atômica. Enquanto pro mercado inglês você fez muito mais coisa, né? Fiz o Juiz Dredd, fiz esses álbuns, fiz Tropas Estelares. Não tem muita diferença. Não? Não. Tem, os dois únicos bolos que eu já levei de editora ficar me devendo foi na Inglaterra. Nossa, você levou bolo, inclusive? Caramba! Se quiser a gente vai lá, viu, Sam? Por favor, por Vai favor. dar um jeito. Mas assim, todo artista, todo desenhista ou roteirista tem alguma história de terror, né, de algum lugar. O Glenn Fabry, que fazia as capas do Preacher, levou bolo nos Estados Unidos. Ele eu não sei qual que foi a editora, eu não lembro qual que foi o trabalho, mas ele contava a história de que ele ficou puto. O Glenn Fabry gosta de beber, quase todos os artistas ingleses gostam de beber bastante. Ele estava tão puto de não ter conseguido receber, e fazia meses que ele estava insistindo, que ele pegou um voo, Londres, Nova York, foi bebendo o caminho todo. Vixe, mano. Quando chegou lá, ele apareceu no saguão do prédio da editora, com uma garrafa de uísque na mão, gritando, né, brandando: eu quero o meu pagamento, eu não saio daqui até vocês me pagarem. Pagaram ele. Pagaram e ele voltou. Ele gastou tudo na passagem. Saiu no 0-0. Mas recebeu. Não deixou. Pô, que maravilha de história, não levou desaforo pra casa. Respeito, pô. O bolo que você levou, tipo, não te pagaram, mas publicaram o gibi, ou você desenhou e o gibi nem chegou a sair? Não, foi um de cada. Um foi na editora do Power Rangers, eu fiz Power Rangers e Via Troopers, e algum material da Disney. É uma editora pequena. Power Rangers saiu um gibi agora, recentemente, no Brasil, na época do filme aí. Isso, mas nada a ver com disso aí. Então era um material infantil de banca. Trabalhei para eles durante um ano na Inglaterra, isso em 95, 96.
E eles tinham bastante volume, mas não sei qual era o problema, eles estavam sempre atrasando os pagamentos. Eles tinham muitos desenhistas e roteiristas, e um belo dia eu ligando lá para cobrar, cadê meu pagamento do mês, não sei o quê, e sempre tinha que ligar para cobrar, e o telefone não funcionava. Não existe mais, cortaram, eu comecei a falar com outros desenhistas, assim, fecharam do nada, sumiram e ficaram devendo muito dinheiro para muita gente. Nossa, e fechou a empresa então. Fechou Não dá a nem pra empresa. você nem processar nada. Não, no final das contas. assim, teve um processo de classe, né, várias pessoas, então até alguns anos atrás eu ainda recebia, né, todo ano uma folha dizendo assim, eles ainda te devem, a gente ainda vai conseguir esse dinheiro, não sei o que. Agora já não vem mais isso Nem aí. vem isso. E o outro caso não chegou nem a sair o quadrinho. O outro saiu a primeira edição e eu já tinha feito mais duas e não saíram as outras duas. E foi para uma igreja. Então assim, tipo, nem o pessoal de Deus dá para conversar. Aí é foda. E na Inglaterra também. Então, Vai pra assim, Inglaterra. só porque é primeiro mundo não quer dizer que é tudo isso. Eu já trabalhei para as piores editoras aqui no Brasil, que tinham a pior fama e sempre recebi. Às vezes com atraso. Mas sempre recebeu. É. Ah, legal, tá vendo só? Fica o alerta aí pra quem quer trabalhar com desenhos, hein, gente? Sempre esteja resguardado, né? Contrato é pra isso, né? Com certeza. Tem que sempre... Não, e pega informação. Tem um site que eu gosto de ler que chama Bleeding Cool. Dá notícias de quadrinhos, fofocas de editores, de artistas, e também eles falam bastante de quem tá, ou qual editora que não está pagando, Ah, eles dão qual, esse tipo de aviso lá? e quem que está passando a perna em todo mundo, porque às vezes aparece alguém querendo te agenciar ou querendo pegar sua arte, não paga, desaparece. Às vezes o agente mesmo dá o calote, né? É. Fala que Então. vai te vender, você faz todas as coisas pro cara. Mas são os agentes que não estão conhecidos no mercado. Né? Se você começar a perguntar para os colegas, você descobre. Então, por isso é muito importante ter um networking, né? Conhecer bastante gente do meio e sempre se informar. Alguém tem alguma pergunta? Pergunta. O pessoal fica... Você teria interesse em trabalhar pro mercado americano, assim, pra Marvel? Tenho, DC? com certeza. Batman, cara. Mas chegou a fazer cores pra descer, não fez? Uma Eu coisa assim? fiz core com o John Higgins. Ele estava desenhando uma minissérie com o Garth Ennis, que foi publicado em português, chama Crime e Castigo. Então ele estava desenhando e fazendo as cores. E nessa época eu fiz toda a cor base para ele. Cor base, para quem não sabe, é só chapar a cor e depois vem o colorista dar os brilhos, as sombras. Flatter, né? Que chama. Mas nesse caso, por exemplo, você quer fazer Batman, você já tentou correr atrás, tá, ou não? Mais ou menos. Teve uma época que eu fazia bastante teste para Art Comics. As agências daqui daqui. abrem pra teste. Isso. Ah, tá. Eles estão sempre abertos para teste. Aham. Né? É só chegar, conversar e levar material. Aham. Mas na época que eu estava fazendo teste, se tinha desenhistas, isso já faz muito tempo, eu tinha 18 anos. Tinha desenhistas já fazendo carreira lá fora, como Marcelo Campos, Otávio Cariello, o Mike Deodato. E eles são artistas que têm estilo próprio. Mas na época, então eu comecei nessa época em que eles estavam produzindo, mas logo na sequência a Art Comics percebeu que era muito mais fácil pegar trabalho para os artistas se os artistas emulassem o traço de desenhistas que já estivessem fazendo sucesso. O Mike Deodato fez muito isso na época. Exatamente. Ele foi atrás do Neil Adams, do Jim Lee, enfim. Então o pessoal daqui já estava orientando os desenhistas para procurarem desenhos similares a quem já estava fazendo sucesso. E eu não curti essa ideia. E aí por isso que eu resolvi ir para a Inglaterra, que a 2000 AD, por exemplo, sempre explorou tudo que é estilo de desenho. Não é só o Brian Bolland, só o Simon Bisley, assim, tem abertura para todo tipo de traço possível. Né? Tem o Steve Yeun, tem o Ian Gibson, tem 1000 outros desenhistas e outros estilos, vários que foram para os Estados Unidos, outros que ficaram na Inglaterra. E eu achei que lá teria mais liberdade de explorar um estilo meu, pessoal.
Infelizmente eu cheguei lá no mês em que todas as revistas fecharam, tinha 20, sobrou só a 2000 AD. Então todos os desenhistas profissionais foram parar na 2000 AD, não sobrou espaço para quem estava começando. E aí com isso eu fui fazer o curso de computação gráfica e acabei trabalhando com o John Higgins. Mas aí você voltou pro Juiz Dredd quando? Foi muito tempo depois disso? Foi. Então isso foi em 95, 96. E aí eu voltei para o Brasil e fiquei um bom tempo só trabalhando com ilustração e fiz um pouco de tradução de quadrinhos para manter o pé no mercado. E aí em 2004, quando eu resolvi voltar a frequentar as convenções da Inglaterra, eu comecei a mostrar o portfólio para o editor do Juiz Dredd. E aí 4 anos depois ele me passou uma história. Ah, que legal. Olha só, quando o Atômica saiu aqui no Brasil, a negociação é feita independentemente do seu conhecimento, né? Completamente, eu nem sabia porque os direitos que ia ser são... a Dark Side. que os direitos são da OnePress. Isso. E De negociação. de negociação. Então a Darkside conversa com os caras de lá e eles vendem, e aí a editora de lá é que acerta com você. Acho que foi o Daniel que me contou. Foi então, o Daniel, no dia de convidar você pra gravar conosco, vai sair a Atômica aqui, quem vai lançar a Darkside? Que legal, né? E eu tinha apresentado o material para umas 5 ou 6 editoras aqui no Brasil, de amigos, de conhecidos e tal. E alguns entraram em contato, mas nenhuma negociação foi pra frente. Aí de repente o Daniel me contou, eu fiquei super feliz. Aí viu? O pessoal perdeu. Agora virou filme, sucesso. E a edição ficou bonita, né, cara? Ficou. Adorei a guarda, todo o detalhe que eles fizeram aqui. Vamos autografar, Sam? Vamos? Só alguma última pergunta? Alguma dúvida? Eu tenho uma pergunta, eu não conheço muito bem sobre isso, mas tipo, tem essa coisa de storyboard e tem pra filmes também, né? Sim. Eu queria saber se você já fez pra animação ou se você só fez pra filmes. Eu fiz para publicidade bastante, durante uns 5 anos eu fiz muito storyboard para publicidade aqui. Eu já trabalhei com desenho animado, eu fiz quase um ano de trabalho aqui no Brasil para um estúdio chamado HGN. E a gente estava desenhando o Aladdin, o seriado de televisão. E Desenhando Aladdin, que é um seriado de televisão que ia sair lá fora. isso, exatamente. Mas o serviço era feito aqui, todo olha que feito legal. aqui, é o desenho, a cor, o roteiro não, mas toda a parte de Olha arte feita aqui. E alguns anos atrás, uns 3, 4 anos atrás, eu fiz um storyboard para um desenho animado brasileiro. Então, assim, Você acha que a sua experiência com quadrinho te ajuda a fazer storyboard ou é o inverso? não, com certeza o quadrinho Que ajuda mais, né? Na verdade, as duas, independente de onde você começar, vai te ajudar, porque é uma arte visual narrativa, né? Mas para mim, como eu já estava fazendo quadrinhos, Foi bem mais fácil. me ajudou muito a fazer storyboard e me ajudou a fazer infografia na época da editora Abril, que eu fazia para eles, porque a infografia também é uma arte narrativa visual que usa palavras e ilustrações. Pra que serve infografia? Eu não conheço. Nunca. Infografia é tipo assim, como funciona uma geladeira, como funciona um avião, aquelas coisas que de corte, o que Lembra tem do Conhecer por Dentro? Que foi um sucesso. exatamente. Lembro disso aí. É isso aí. Nossa, esse Conhecer por Dentro era mó massa, cara. Pô, sensacional. Era muito legal. Infografia. Uns barcão gigante, aviãozão. É informação através de gráfico. Olha Mesmo só. aquelas coisas, né, de avião, assim, né? Saídas por aqui, não sei o que, é infografia. Eu vi um desses aí de infografia, que eles mostravam o avião e mostravam tudo por dentro mesmo. Até no banheiro tinha um personagemzinho assim, sentado assim, no vaso e tal. Os caras o que mostram eu tudo. Gente, é isso aí! Vai assinar o meu, eu trouxe o meu ali também.